seu evangelho, e o seu intento é que os gregos conheçam a perfeição da encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, uma vez que os gregos eles exaltavam a sabedoria e as perfeições da humanidade. As esculturas gregas do período anterior à vinda de Jesus Cristo são belíssimas e são perfeitas. Você vê os traços, as feições, a única diferença é que são de mármore e não de carne e osso como nós. Eles enfatizavam o quanto que a humanidade era perfeita, o quanto que o homem tinha conhecimento e o quanto que ele podia ter muitas conquistas em função disso. A cultura grega era tão forte que quando o Império Romano conquistou o Império Grego, o Império Romano praticamente assimilou a cultura grega e a levou para Roma. Então Lucas mostra a perfeição da encarnação, com um detalhe a mais. Ao mostrar as perfeições da encarnação do Senhor Jesus, Lucas vai nos conduzindo em direção à sua divindade, de modo que quando você começa o Ministério Galileu, capítulo 3, Jesus é um adolescente de 12 anos que quer servir o Pai. E logo após o seu período de tentação no deserto, Lucas capítulo 3, versículo 14, Lucas nos mostra que Jesus sai do deserto no poder do Espírito e começa o seu ministério, que é realizado o tempo todo no poder do Espírito. E ele então começa a pregar, a curar, a ensinar, a conduzir as pessoas a fazer os seus milagres. E à medida em que nós vamos caminhando no ministério de Jesus na Galileia, quando chegamos no capítulo 8, Lucas narra 4 milagres de Jesus. Ele acalma a tempestade, ele é Senhor sobre toda a criação, ele expulsa um demônio de uma pessoa, ele é Senhor sobre todo o mundo espiritual, ele cura uma mulher enferma, ele é Senhor sobre todas as nossas enfermidades, e o ponto alto chega no final do capítulo 8, quando ele ressuscita uma menina de 12 anos de idade. Um judeu acreditava que somente Deus podia ressuscitar mortos. Então, quando Lucas mostra Jesus ressuscitando uma criança, estamos prontos para entender que Jesus não é apenas um homem perfeito que anda entre nós, mas Ele é o Deus de toda a eternidade que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. O que vem a seguir é o capítulo 9. Quem é um assíduo leitor da Escritura sabe que o capítulo 9 de Lucas é o grande capítulo do discipulado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E para onde que Jesus vai? Capítulo 9, versículo 58, ele manifesta no rosto, no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então o ministério galileu começa com Jesus saindo do deserto no poder do Espírito e termina com Jesus mostrando que Ele é Deus e que Ele vai em direção à cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Do capítulo 9 até o capítulo 19 nós temos o que é chamado de a narrativa da viagem. Jesus vai da Galileia para Jerusalém. E aí todo instante você vê a narrativa dizendo assim: indo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, de caminho para Jerusalém, acontece isso, acontece aquilo outro. No final do capítulo 19, ele chega em Jerusalém e começa a semana da cruz. O ministério galileu, então, é um convite para você seguir Jesus. E à medida em que nós vamos seguindo Jesus, nós vamos observando nos seus ensinos e no seu comportamento quem é o Deus que veio habitar, viver entre nós. E o texto de hoje é um texto pequeno, eu quero ler do verso 33 ao verso 39, que diz assim: Jesus ainda está na casa de Mateus. Se você tem memória boa, o último sermão que fizemos dessa série é a conversão de Mateus, e Jesus então diz: os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam de médico. Ele continua no banquete, e aí começa: disseram-lhe eles:
Os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar. Deus, dá a luz do Teu Espírito ao nosso entendimento para que o Senhor faça aplicações dessa passagem, desse texto na nossa vida e no nosso cotidiano. Ensina-nos o que significa estar com o noivo. E nos ensine, Senhor Deus, o que significa estar com o noivo, não ser remendo novo em pano velho e não ser vinho novo em odre velho. Mostra-nos como, Senhor Deus, viver a nossa vida cristã e a nossa vida eclesiástica de forma a agradar o noivo que está entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vida cristã sem vivacidade vira apenas costume, tradição, fazer coisas continuamente na presença de Deus. Essa é uma verdade inegável para nós à medida em que os anos da nossa fé vão se passando. Você vai se acostumando com as coisas de Deus e às vezes esse costume com as coisas de Deus, em vez de te levar ao progresso da sua fé, te leva, na verdade, à estagnação e à preocupação com coisas menos importantes do que aquilo que realmente Deus quer que você se importa. Uma das marcas mais fundamentais do cristianismo é a sua alegria e a sua adaptabilidade aos tempos. Quando nós estudamos, por exemplo, a poesia hebraica dos Salmos, nós aprendemos que a grande característica da poesia hebraica não é a rima como o português e as línguas latinas. A batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. São as rimas. E as rimas nos ajudam a dar uma musicalidade para a poesia, não é? E assim nós vamos aprendendo. Mas a poesia hebraica não. A poesia hebraica ela tem por característica o paralelismo. O paralelismo, ele facilita a tradução. É tão complicado traduzir uma rima de uma língua para outra. Você perde a sonoridade, você perde a musicalidade. Mas o paralelismo não. Como ele coloca em paralelo duas frases com sentidos idênticos, qualquer tradução pega bem isso. Então você pega o Salmo 29, que nós lemos agora há pouco: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai, tributai, palavras em paralelo. Filhos de Deus, glória e força. E nós temos aqui o que nós chamamos de paralelismo climático. A segunda frase, ela repete o que a anterior disse e vai um pouco mais à frente. Fácil de traduzir. Qualquer língua pega isso assim. E por ser fácil de traduzir, ou seja, ser adaptável, ela alcança melhor e é mais traduzível para outras línguas. Nós cremos na inerrância das Escrituras e cremos que a Bíblia que nós temos, ela é inspirada e ela é inerrante, ela não falha. Passará o céu e a terra, porém a palavra do Senhor não passará. Não cairá nem um i, nem um tio da palavra do Senhor, até que tudo se cumpra, diz o Senhor Jesus no Sermão da Montanha.
E tem alguns artigos que nós lemos por aí que a tradução da Escritura, embora a tradução não seja inspirada por Deus, a tradução é um subproduto da inspiração. O que é que isso quer dizer? Que o conteúdo do ensino, ele vai ser comunicado em toda e qualquer língua com muito pouca perda do seu sentido. Tem línguas que são difíceis de traduzir. Captar a mensagem e passá-la adiante. Nós, que somos brasileiros e falamos português, somos abençoados porque a nossa língua é uma das línguas mais flexionadas do mundo. Quase tudo cabe no português e a gente acaba inventando uma palavra para quase tudo e ela acaba tendo sentido. Assim, o cristianismo, ele é adaptável, não no sentido de que ele vai assumindo as culturas, mas no sentido de que ele consegue comunicar a toda e qualquer cultura com facilidade, exatamente por causa do que é a revelação. A revelação que está na Escritura, mas também a revelação que está em Jesus Cristo. Quando nós falamos de revelação especial da Bíblia, nós precisamos entender que a revelação especial não é só na palavra de Deus escrita na Bíblia. A revelação especial está na pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo. De modo que Jesus e a palavra revelada se combinam para que a mensagem do Evangelho seja pregada. Como é que você conhece Jesus? Não é pela leitura das Escrituras? E não é o Senhor Jesus agindo no seu coração que te leva a crer que o que está escrito aqui é a verdade? Então, Calvino já falava da combinação entre o Espírito e a palavra, que também é aplicada a Deus e a palavra, ao Filho e a palavra em todo o tempo. E eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que uma das marcas fundamentais do cristianismo é a sua alegria e a sua adaptabilidade. O cristianismo conservador, dentro do qual o presbiterianismo está inserido, muitas vezes tem a capacidade de fazer com que a alegria da conversão seja transformada na sisudez do legalismo, que é o que aconteceu com os fariseus. Na época do Senhor Jesus não havia gente mais consagrada, humanamente falando, do que os fariseus. Eles eram exemplos de conduta no que dizia respeito a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e tentar praticar a Bíblia. Eles eram os mais literais possível, a ponto de muitas vezes eles acharem que eram tão crentes que eles iam além do que a Escritura regulamentava para a vida deles. E essa discussão entre Jesus e eles aqui é um dos grandes exemplos dessa polêmica entre Jesus e os fariseus, por causa do legalismo e por causa do quanto eles olhavam para a Escritura sem piedade, sem consagração, sem a manifestação da verdade do Evangelho. E era isso que os incomodava no Senhor Jesus e nos discípulos de Jesus. Esse diálogo conflituoso entre Cristo e os fariseus acontece exatamente no meio de uma festa. Olha que coisa mais descabida, no meio de uma festa, eles ficam alfinetando Jesus para que ele não tenha alegria naquela festa. Você não vai numa festa para passar de sabores. Você não vai numa festa para ficar discutindo palavras com pessoas. Você não vai numa festa para celebrar polêmicas, você vai numa festa para festejar. Mas os fariseus, eles tinham o prazer de trazer o desprazer com eles para dentro das festas. Eles perderam de vista a alegria do servir a Deus e faziam das suas aparições momentos em que o ambiente ficava pesado e custoso de ser vivido. Então eu quero falar um pouco sobre essa proposta do Senhor Jesus de que nós caminhamos com a alegria do novo. Não o novo político que as pessoas sempre falam por aí, eu sou o novo, o partido anterior é o velho. Porque depois da eleição, a novidade continua sendo a mesma de sempre. O novo da mudança de vida. O novo de fazer as pessoas experimentar uma alegria que de fato alegra.
uma esperança que de fato fortalece e não assusta, mas acalma o coração. Agora à tarde eu assisti um documentário de 2 horas e 20 minutos sobre Billy Graham. Recomendo para todos os irmãos, está no YouTube, vou até colocar lá no informativo para os irmãos assistirem depois. A vida do reverendo Billy Graham, que é respeitadíssimo no nosso meio. E quando eles estavam terminando o documentário, mostraram o último sermão que Billy Graham pregou, ele disse: olha, estão falando por aí, Billy Graham pregando, estão falando por aí que daqui a pouco Billy Graham não estará mais entre nós. Que ele vai morrer. O fato é que Billy Graham não vai morrer, ele vai ficar vivo eternamente. A única coisa que vai acontecer é que Billy Graham vai mudar de endereço. Eu vou sair daqui e vou gozar da promessa eterna do meu Salvador, que disse que eu moraria a eternidade com ele. Lembra quando o Senhor Jesus, conversando com os fariseus e os saduceus, especialmente os saduceus que não criam na ressurreição, eles disseram: olha, uma mulher se casou com um homem, com 2 homens, com 3 homens, 7 irmãos da mesma família por causa da lei do levirato. Finalmente ela também morreu. Lá no céu ela vai ser a esposa de quem, Senhor Jesus? E Jesus disse para eles: olha, vocês realmente não estudam a Bíblia, né? Lá no céu não se casam e não se dão em casamento, eles serão como os anjos. Agora, só para apimentar um pouquinho mais a coisa, vocês não creem na ressurreição, mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus fala de Abraão como ele estando vivo, ele fala de Isaac como ele estando vivo, ele fala de Israel como estando ele vivo. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Na eternidade, Deus vai governar miríades de pessoas ressuscitadas, porque para Deus não existe morte. Então, Jesus ouve a pergunta. Olha, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles jejuam e eles fazem orações. Frequentemente, os discípulos de João e dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos comem e bebem. E o Senhor Jesus responde. E a resposta do Senhor Jesus, ela é curta e clara. Como jejuar estando do lado do noivo numa festa de casamento? Ninguém vai numa festa de casamento e não come nada. Como jejuar? Por que não jejuam? Os fariseus perguntam, as pessoas perguntam, e os fariseus ficavam incomodados com a alegria e a normalidade dos discípulos de Cristo. Muitos perdem de vista o caráter simples da religião cristã, introduzindo um espírito de incômodo que aflige e escraviza o espírito das pessoas. Parece que para algumas pessoas ser cristão é viver o tempo todo incomodado com alguma coisa e não conseguir se sentar e descansar em momento algum. Algumas pessoas se tornam tão ativistas do Evangelho que elas não conseguem, por exemplo, num momento como este, se assentar e prestar atenção no sermão. Eu já vi líderes de grandes ministérios evangelísticos que simplesmente não conseguiam assentar-se para ouvir um sermão inteiro, de tantas preocupações ministeriais que eles tinham. Eram como Marta e Maria, lá de Lucas capítulo 9, em que Marta ficava angustiada, preocupada, inquieta, porque ela se via cheia de responsabilidades e tinha que dar conta de uma apresentação aceitável da sua casa na presença de Jesus. E de tão preocupada que ela ficou, ela perdeu de vista quem era o hóspede que ela estava recebendo na sua casa, a ponto, inclusive, de chamar a atenção dele: Senhor, o Senhor não fala nada da minha irmã não fazer nada? Ela estava tão inquieta, tão preocupada, que ela começa a chamar a atenção de Jesus, sendo que Jesus era o hóspede. E ela que era a dona da casa.
E às vezes na igreja, na nossa vida cristã, nós somos acometidos de um espírito de inquietude, de incômodo, que parece que nada está bom, nada serve. Então a gente tem que fazer mais, e tem que fazer mais, e tem que fazer mais, e perdemos de vista a simplicidade, a alegria, a normalidade do serviço cristão ao Senhor. Enchem as igrejas de atividades motivadas pela seriedade disso ou daquilo, da urgência disso ou daquilo, da necessidade de mostrar serviço para Deus, quando o que querem mesmo é chamar a atenção para as suas boas obras e receber aplausos, como era o caso dos fariseus. A lei prescrevia apenas um jejum para o ano inteiro. Vocês sabiam disso? Na Bíblia, no Antigo Testamento, o único dia em que todo mundo deveria jejuar era o dia da expiação, provavelmente o dia 29 e 28 de outubro, quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos para oferecer um sacrifício por ele e pelo povo, a fim de que Deus perdoasse os pecados do ano todo. Aquele dia, todos, sem exceção, deveriam jejuar. Mas era só aquele dia. Depois, a prática do jejum, ela foi crescendo com o passar dos anos. No transcorrer do tempo, os dias de jejum se iam multiplicando. Dias inteiros, como acontece em Juízes, capítulo 26, versículo 20. Durante 40 dias, como acontece em Êxodo 34, verso 2, verso 28, 1 Reis 19, versículo 8. No 5º e no 7º mês, como está escrito em Zacarias, capítulo 7, versículo 3 a versículo 5. E ainda nos meses 4º, 5º, 7º, 10º, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Muitos jejuns vão sendo introduzidos, mas a lei só dizia mesmo que era obrigatório um dia de jejum por ano. E tudo isso chegou ao clímax quando os fariseus passaram então a jejuar na segunda-feira e na quinta-feira, toda semana. O fariseu, que era um bom fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana. E você ficou sabendo disso lendo aquela oração do fariseu lá em Lucas 18, quando conta a história do fariseu e do publicano. O fariseu disse para Deus: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, hortaliças do jardim. Enquanto que as prescrições a respeito do dízimo tinha a ver com a colheita de uma fazenda. Então eles iam lá, e até engraçado, lá em casa apareceu um pé de mostarda, vai crescendo lá, e aí tinha 10 galinhos, ia lá com a tesoura e cortava um para entregar na igreja como dízimo. Era isso que ele fazia. Preocupava-se com os mínimos detalhes, para mostrar para Deus o quanto ele era um bom crente. E aí, a vida cristã se tornava então um monte de regras que a gente tinha que fazer para agradar a Deus. Tudo além do que a lei determinava. Tudo para que Deus ficasse satisfeito com os excelentes servos que ele tinha na sua casa. Naquela oração do fariseu, faltava ele dizer assim: parabéns, Deus, por ter na sua igreja um membro tão consagrado como eu. No entanto, o Senhor Jesus diz lá que quem desceu perdoado para casa foi o publicano, que era odiado pelo fariseu e que era até usado como exemplo de má conduta na sua oração. Eu não sou nem como esse publicano que está aí, ó, que além dos pecados que ele sabia que o publicano cometia, ele ainda presumiu que o publicano era um adúltero, que a gente não sabia se ele era. A presunção de achar que pode fazer mais do que Deus determina é que muitas vezes enche a nossa vida de fé. E o Senhor Jesus então se volta para esses fariseus e diz: como jejuar se o noivo está na festa? As festas de casamento daquela época eram diferentes das nossas. Não tinha lua de mel em Cancún, não tinha lua de mel em Paris, não tinha lua de mel nem em Caldas Novas.
As pessoas faziam as festas e os noivos ficavam por ali mesmo. E durante uma semana eles eram acompanhados pelos seus amigos, que festejavam com eles. E a Bíblia mostra algumas dessas festas de casamento para nós. Então, eles estavam por ali. E aí a pergunta é: os convidados do noivo vão ficar passando fome na casa dele enquanto ele está vivendo a alegria do seu casamento? A resposta era óbvia. Claro que não. Como que as pessoas vão jejuar se o noivo está aqui? E o noivo é Jesus. Como que os discípulos vão fazer algo que entristece o coração e que demonstra fragilidade quando o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor está aqui com eles? Agora o Senhor Jesus diz isso, mas ele faz uma ressalva: chegará o dia em que eles vão jejuar. Quando houver profunda tristeza, na nossa Constituição, o manual da igreja diz que nós devemos conclamar e proclamar jejum na igreja quando houver uma catástrofe. Em dias de calamidades são os dias em que a igreja deve ser chamada para jejuar. Não simplesmente para a gente aumentar uma programação a mais do nosso calendário de vida cristã. Você tem a liberdade de escolher como você vai administrar o jejum. E a Bíblia fala em Isaías 57 e 58 que os israelitas estavam jejuando não para obedecer a Deus, mas para fazer Deus obedecer a eles. Quantas vezes nós vemos no YouTube, na internet, pastores ensinando sobre o jejum, como se o jejum fosse uma moeda de troca, na qual você passa ali algumas horas sem comer, e chega isso e esfrega no nariz de Deus e diz: olha aqui, Deus, agora você tem que fazer o que eu quero, eu jejuei. Não é assim. Então o Senhor Jesus diz: olha, o jejum não é uma programação dos meus discípulos. O jejum acontecerá quando for necessário, mas enquanto nós estamos com o noivo, enquanto nós estamos na comunhão do nosso Salvador, alegria, simplicidade, normalidade, coma, beba, compartilhe, convide, leve pessoas, traga pessoas, festeje a sua fé. Não faça da sua fé algo tristonho que causa medo nas pessoas. O noivo está com eles. Jesus afirma que seus discípulos não precisavam naquele momento praticar jejuns tristes. Isso aconteceria em outro momento. Ninguém jejua num casamento, irmãos. Ninguém jejua quando o seu Salvador está ali do seu lado. Você jejua quando a sua alma está em angústia e você percebe e parece que o Salvador não está com você. Aí você jejua, para chamar a atenção do Salvador para si, não porque você é bom, mas exatamente pelo contrário, porque você carece, você precisa, e você não sabe como sair dessa se Ele não te acudir. Aí você jejua. Mas nos dias normais, segurança, alegria, normalidade. O jejum, o Senhor Jesus diz aqui com todas as letras, é para os dias de tristeza. A lei estabelecia apenas o dia da expiação como o dia do jejum obrigatório. O dia da expiação era um dia para praticar a confissão de pecados. Praticar jejuns em outros dias era questão de costume, não de obrigação. E o Senhor Jesus, quando Ele prega o seu sermão da montanha, Ele também fala do jejum. Ele diz: olha, quando você for jejuar, não seja como os hipócritas, que desfiguram o rosto, que desgrenham os cabelos, que andam por aí com aquela cara triste, assim: olha para mim, olha para mim. Para as pessoas aplaudirem o seu jejum. Faça no secreto. Lave o rosto, unja a cabeça, use perfume. Viva descontraidamente.
O propósito do seu jejum é entre você e Deus, e não para ganhar o aplauso das pessoas. Se você ganhou o aplauso das pessoas, você já recebeu a sua recompensa, o aplauso das pessoas. Agora, se você jejua para de fato melhorar a sua comunhão com Deus, é Deus quem precisa tomar conhecimento do seu jejum. E Ele diz: faça isso no secreto. Não faça para alardear as pessoas, como muitos fazem por aí. É o seu coração, é o seu propósito. Então, em segundo lugar, versículo 36 a 39, Cristo é a presença do novo de Deus para nós. Ele está falando do jejum, e aí ele usa duas ilustrações que bagunçam a nossa cabeça. Como é que você vai colocar um remendo novo numa roupa velha? Como é que você vai colocar vinho novo em odres velhos? Essa questão da vida religiosa, ela tem a ver com isso. Como assim? Eu estou falando de jejum e agora vem roupa e vem vinho para o meio da história? E nós, por milênios, temos tratado essas duas ilustrações de Jesus e aplicado o que elas significam para a estrutura eclesiástica, por exemplo. Um remendo novo em pano velho não dá certo. Não há como misturar a boa nova do Evangelho com as tradições e as interpretações deturpadas da lei. A comparação de Jesus aqui não é entre a geração anterior de crentes e a nova geração de crentes. A questão aqui é o Evangelho e as nossas tradições humanas. O Evangelho, ele não cabe bem onde ele não é recebido com mudança. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ver, de ouvir, de entender e de aprender, para que o Evangelho faça sentido e produza mudanças nas nossas vidas. A ideia principal aqui de Lucas não é falar de estrutura de igreja. A ideia principal é falar entre a chegada do Evangelho e a permanência em tradições mortas do judaísmo. Não é a tradição, não é o costume, não é a repetição contínua de uma prática que mostra a sua validade, mas é o espírito com que essas coisas são feitas. O Senhor Jesus não chegou dizendo para os cristãos mudarem tudo no judaísmo. Até porque os primeiros anos do cristianismo, eles viveram conhecidos como uma seita judaica em Jerusalém. Basta ler o livro de Atos para você perceber isso. Depois, quando vieram as perseguições, é que a igreja se afastou do judaísmo. E aí surgiram as discussões em torno da justificação pela fé ou pelas obras da lei. E Paulo foi o campeão para mostrar o que o evangelho queria dizer. Paulo em nenhum momento, por exemplo, ele nega a veracidade da lei, a justiça da lei e o quanto a lei era boa. Ele fala isso em Romanos, capítulo 8 e capítulo 9. Mas ele diz que a forma como o Evangelho muda o nosso interior é que faz com que nós enxerguemos o novo do Evangelho. É um novo a partir do velho e não um novo que rejeita completamente o velho. E essa tensão existe sim na vida eclesiástica. À medida em que nós vamos envelhecendo, nós vamos nos apegando àquilo que nós aprendemos na nossa juventude. E aí quando chegam os jovens, eles começam a questionar tudo que a gente demorou 40 anos para aprender. Eu me lembro em 1986, quando eu estava começando a crescer na minha vida de fé, como era difícil lidar com os pastores, gente. Os pastores não gostavam de bateria, a gente queria bateria na igreja. E aí quando a gente batia palma, quase que a gente era chamado no conselho. Eu quase fui chamado no conselho uma vez, e eu também já dirigi música na igreja. Pode até parecer que isso nunca aconteceu, mas já aconteceu. E um dia eu fui dirigir os cânticos na igreja, escolhi um cântico, que a gente batia palma 2 vezes no meio do cântico. Na hora que terminou o culto, o pastor me chamou para uma conversa séria. Da próxima vez, você não deixa de dirigir mais o cântico na igreja. O pastor falou isso para mim em 1986. Hoje é tudo diferente. Graças a Deus. Agora o que a gente conquistou na década de 80 e 90, os jovens estão dizendo, está obsoleto, pastor, vamos fazer diferente.
E essa tensão vai acontecer a vida toda. A grande questão é: qual é o vinho que está no seu odre? É o vinho novo do Evangelho ou é o velho vinho de uma outra tradição, de um costume que você está trazendo do mundo para dentro da igreja? É disso que Jesus está falando. O novo do Evangelho não cabe no vestido velho da vida sem conversão. O vinho novo do Evangelho não cabe numa vida que deve ser renovada pelo Evangelho. Agora, o vinho e o odre vão envelhecer juntos, como está acontecendo com a gente aí, que já estamos ultrapassando os 50, 60 anos. O que a gente conquistou na nossa mocidade em termos de mais abertura na liturgia tem nos acompanhado. E vai sendo o odre velho que mantém o bom vinho com sabor excelente. Mas haverá um momento em que os jovens que estão experimentando o novo do Evangelho na sua vida, com linguagens novas para alcançar pessoas novas, vão questionar, e a igreja vai precisar rever essa questão de estrutura, sim. O que a gente precisa entender é que o que muda a estrutura da igreja é o Evangelho e não os nossos gostos pessoais. E à medida em que nós vamos nos amoldando ao Evangelho, que nós vamos nos tornando o vinho novo que deverão ser colocados em odres novos. Mas não de outra forma, não de outra maneira. Então Jesus, ele não questiona o conteúdo, vinho novo e vinho velho, tudo é vinho. Tudo é bebida agradável. Ele questiona a mania que nós temos de fazer tudo virar costume, deixar de ser consagração. A dificuldade que nós temos de mudar por causa do Evangelho e o apego que nós temos às coisas que nos deixam confortáveis. A dificuldade que temos de perseverar no que é correto e degenerar para algo que é mais aceitável ao nosso gosto pessoal. O pastor Jeremias Pereira, há um tempo atrás, eu acho que uns 30 anos atrás, eu ouvi esse sermão dele. Ele disse o seguinte: quando é que um crente novo sabe que se tornou um crente velho? Foi num acampamento que ele pregou para nós isso aqui, lá no ABE, 30 anos atrás. E ele disse o seguinte: chega o crente novo na igreja, é uma maravilha. O crente novo está em tudo quanto é culto, nunca chega atrasado, lê a Bíblia todo dia, canta soltando a voz, ainda que nem sempre se tem a voz mais afinada de todos. É um crente presente, participativo, assíduo, entrega a sua oferta com liberalidade. Aí de repente o crente novo começa a olhar ao redor e falar assim: mas espera aí, quando é que eu vou ser um crente maduro? E ele começa então a observar os crentes velhos da igreja, os crentes maduros da igreja, que chega atrasado, que não entrega o dízimo direito, que não frequenta tudo, que deixou de ler a Bíblia com assiduidade, que faz um tempão que não vem na reunião de oração. Ele fala: eu quero ser um crente maduro, então eu vou imitar esse irmão. E aí lá se vai o nosso crente novo por água abaixo. Quem falou isso não foi eu não, foi Jeremias Pereira, vai cobrar dele. Você gosta de ouvir os sermões dele? Mas às vezes é isso que acontece. Eu quero muito ser considerado um crente maduro. Como é que o crente maduro faz? É claro que tem as exceções. Tem crentes aí que estão aí há 40 anos na igreja e continua botando a gente para correr atrás deles, porque eles não param. Mas tem crente aí que está há pouco tempo na igreja, se não tiver um carrinho de mão, e aí surgiu o crente, carrinho de mão, aquele que os outros têm que carregar e empurrar ele o tempo todo, senão ele não vai. Ou o crente Raimundo, que tem um pé na igreja e outro pé no mundo, aquela história de sempre. Não é? Não. O Senhor Jesus está falando aqui de vinho novo em odres novos, de estruturas novas para uma vida que é renovada de acordo com a sua palavra. O crente novo, ele é fervoroso, assíduo, fiel, presente. E você como crente velho? Como que é? Mas não devia ser o oposto?
Quanto mais tempo de fé, mais fervor na oração e na vida espiritual, mais assíduo e participativo na vida da igreja, mais fiel nas suas contribuições e mais atento e prazeroso quanto à pregação. Isso não se aplica a todos, mas certamente se aplica a muitos. Quantos irmãos, provavelmente sentados aqui nessa noite, já tiveram momentos muito mais ativos na igreja do que são hoje? E que deixaram de ser ativos por causa de uma crítica maldosa que foi feita a um trabalho que você fez. Que deixaram de ser ativos porque de repente brigou com alguém numa determinada programação. Ou porque foi esquecido numa lista que deveria aparecer o seu nome. Ou porque foi omitido nos agradecimentos na hora de falar do bolo do aniversário de não sei quem. Meus irmãos, a gente coleciona N motivos que as pessoas apontam para dizer: eu não sirvo mais, eu não trabalho mais, só quando precisar, de vez em quando você me chama. Não, devia ser o oposto. A gente aprender com os nossos erros, a gente aprender com os erros dos outros, a gente viver essa vida de normalidade, porque o noivo está com a gente. Jesus está aqui, Ele anda no nosso meio, diz Apocalipse capítulo 1, Ele anda no meio dos candeeiros. E o que o Senhor Jesus tem para fazer que Ele fica andando no meio dos candeeiros? Os candeeiros são as igrejas. O Senhor Jesus anda no meio dos candeeiros para ver como está a sua chama, como está o seu fervor. Então Ele limpa a chama daquela que está se apagando. Quem já viveu na roça, ou quem já teve que usar lamparina alguma vez na vida, aquelas movidas a querosene, então você coloca lá o pavio e ele vai se queimando e vai formando uma borra preta ao redor ali do pavio, que se você não limpar, ele apaga a chama do pavio. Então de vez em quando você vai lá e limpa o pavio, e a chama cresce outra vez. O Senhor Jesus anda no meio dos candeeiros para limpar esses problemas, essas fuligens que vão se apegando a nós no decorrer da nossa vida cristã, para que a chama esteja sempre firme e brilhante. Então, deixa eu concluir essa mensagem. Onde está a nossa alegria? Ela está na presença do Senhor Jesus Cristo conosco? Ou ela está no nosso salário, no nosso emprego, na nossa aparência física, na nossa capacidade de aglomerar as pessoas em torno de nós, o nosso carismatismo pessoal? Onde está a nossa alegria? A alegria do cristão, da mulher cristã, do homem cristão, está no seu Salvador. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá a fartura de cereal e de vinho. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, quando a igreja me socorreu. Paulo diz em Filipenses capítulo 3 e capítulo 4. A alegria é um dom, é um fruto do Espírito Santo na nossa vida. É algo que Ele nos dá graciosamente, gratuitamente, como fruto da nossa relação com Ele. Se o noivo está presente, por que eu tenho que me entristecer jejuando? Eu preciso então celebrar a sua presença e apresentá-lo aos outros convidados para a festa, para que elas o conheçam e sejam alcançadas pela sua salvação. Segunda e última aplicação. Nós gostamos de questionar as tradições da igreja, mas jamais questionamos as nossas próprias tradições pessoais. O que é essencial é o que é essencial e o que não é. Você sabe diferenciar? A estrutura da igreja, ela serve a Deus ou ela serve a nós?
Eu faço uso da estrutura da igreja para servir a Deus ou só para servir a mim mesmo? Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1 que a lei é boa para aqueles que fazem bom uso da lei. Mas quem não gosta da lei, como que a lei vai ser boa? Então, ao voltarmos para casa nessa noite, vamos refletir sobre essa questão. Eu estou com Jesus? Jesus está comigo? Onde está a minha alegria? O Senhor Jesus disse para os fariseus: eles não podem ficar tristes, eu estou aqui com eles. Quando eles sentirem, quando o noivo for retirado, quando eles se sentirem sozinhos, quando eles estiverem abandonados, quando eles estiverem tristes, cansados, magoados, machucados, então eles vão jejuar, mas não hoje. Hoje o Senhor está conosco. Hoje nós vamos celebrar a sua presença no nosso meio. Talvez amanhã, quando aquela notícia chegar e não for boa, quando você tiver que chorar a noite inteira, como diz o salmista, mas pela manhã, a alegria poderá voltar ao seu coração. Porque o Senhor Jesus disse para nós: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos aqui desejosos de ver Jesus, mas Ele está aqui o tempo todo. Ele não estará mais na volta dele do que Ele está agora, a não ser a questão física. Aí você poderá ver, tocar, olhar para Ele, que é o nosso maior sonho, a nossa maior esperança. Mas isso não impede de que Ele esteja aqui agora, com você, que é o amigo, a amiga do noivo. Vamos orar?